Nossa senhora, ainda bem que vocês não estão sentindo daí. Ah, não dá não, cara. Não dá não. Miséria. Ah, não. Nossa senhora. Fala galera, que quem tá falando é eu. E hoje eu estou aqui para terminar, para finalizar, para dar cabo da série da evolução da DreamWorks Animation. Neste vídeo vamos falar dos 10 filmes que sobraram. No último vídeo eu falei dos filmes lançados entre 2012 e 2016, né? Entre Madagascar 3 e Trolls. E nesse vídeo vamos falar sobre os filmes lançados entre 2017 e 2022. Então vamos lá, CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve neste canal aqui e vamos começar o vídeo. Tá fedendo até agora. Ô, meu pai, mano. Bem, ainda nessa onda de filmes infantilizados, a DreamWorks provavelmente, né, em 2017 lançou o filme mais infantilizado dela. Bem, como a maioria, né, dos filmes dessa era eram baseados em franquias pré-existentes ou em livros infantis famosos, a DreamWorks fez um filme inspirado no livro The Boss Baby, escrito por Marla Frazee, sei lá como é que fala, Marla Frazee, de 2010, o livro é de 2010. E é basicamente sobre um bebê que usa terno e ele meio que trabalha numa agência escondida dos pais, né? Eu não sei, eu não li o livro. Esse bebê parece o Caillou. Você lembra do Caillou? Esse é o Caillou, pra quem não tá lembrando. Mas enfim, em 2017, a DreamWorks lançou um filme inspirado no livro chamado The Boss Baby, conhecido no Brasil como O Poderoso Chefinho, com o título, obviamente, né, fazendo uma referência ao clássico O Poderoso Chefão. Enfim, o filme basicamente conta a história de Timothy Leslie Templeton, um menino pra frente de 7 anos de idade que recebe a visita inesperada de seu novo irmãozinho, Ted Templeton. Theodore Lindsay Templeton, um bebê de terno que trabalha e chega num táxi e perto das outras pessoas ele é um bebê normal, mas quando tá sozinho ele é um agente de uma agência da Baby Corp e o único que sabe disso é o Tim, é o Timothy. E os pais literalmente chega um bebê de terno num táxi andando com a mala e os pais ficam tipo, ah, que bonitinho, que bonitinho, como se fosse um bebê normal. Enfim, o filme não faz sentido nenhum, né? Considerando que ele tem o mesmo diretor de Madagascar, até que faz sentido. Sim, Madagascar e o Poderoso Chefinho tem o mesmo diretor, caso você não sabia. Por isso que nenhum dos dois filmes faz sentido. Enfim, ele é um filme bem engraçado, né? Apesar de não ter tanto aquela cara da DreamWorks, ele é um filme que tipo, te assiste tranquilamente e ri do começo até o final, né? Tipo, essa típica comédia pastelão que a gente vê aí, né? E olha, a DreamWorks arriscou um negócio bom aqui, hein? Porque eles já fizeram o filme do Poderoso Chefinho pensando em fazer uma continuação. Considerando que né, nenhum dos filmes... poucos filmes dessa era dos filmes mais infantilizados faziam sucesso. O único que tinha feito sucesso até o momento era Trolls. Mas tá, o Poderoso Chefinho também fez bastante sucesso no cinema, né? Também esses dois foram os únicos mesmo. O resto ninguém assistiu. E eu acho que a DreamWorks já tava prevendo sucesso já, né? Também. Você tá lá andando lá no cinema, na sala por lá você vê um bebê de terno. Passa dessa, vou ver isso aí só pra... Aí é assim que ganha audiência, assim que ganha audiência. E olha, considerando que a DreamWorks quase nunca divulga os filmes dela muito bem, né? Esse aqui até que foi bem divulgado. Né? Eu lembro que na época tinha trailer todo dia quase. Não, todo dia é exagero demais, né? Toda hora. Mas enfim, tá aí, né? O Poderoso Chefinho, The Boss Baby, o Baby Boss, tá?
Continuando na onda de fazer filmes inspirados em franquias pré-existentes, a DreamWorks pensou, né, em fazer um filme inspirado em histórias em quadrinhos famosas dos anos 90. Mais especificamente, em As Aventuras do Capitão Cueca, de Dav Pilkey. O personagem do Capitão Cueca, né, foi criado por esse sujeito aqui em 1997, com uma série de livros em quadrinhos mesmo, né? E como pelo visto, né, nessa época tava tendo meio que uma onda de fazer animações 3D inspiradas em histórias em quadrinhos, né? Por exemplo, a Blue Sky tinha feito o filme do Snoopy e Charlie Brown. Pouco tempo depois a Sony fez o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? A DreamWorks também decidiu embarcar na onda, surfar na onda de cueca. E daí, em 2017, foi lançado As Aventuras do Capitão Cueca, o filme. Que também é um filme bem engraçado cara, as piadas desse filme são boas demais. Principalmente em inglês, né? Em português eles não adaptaram muito bem, né? Eles têm esse problema aí. Enfim, o filme é sobre esses dois meninos pra frente aqui chamados Jorge e Haroldo, que fazem histórias em quadrinhos, né? Um faz as histórias e o outro faz os desenhos. Mas o problema é que eles estudam em uma escola dirigida pelo diretor Krupp, um diretor rabugento que odeia criatividade. E ele meio que rasga todas as histórias em quadrinhos dele, né? Ele, né, confisca todas elas. Mas em um fatídico dia, o Jorge encontra um anel hipnotizador, que na verdade é só um brinde de um doce. Ele tentou hipnotizar o diretor Krupp só na zoeira mesmo, mas acabou que funcionou mesmo. O anel hipnotizador funcionava mesmo, ele hipnotizava mesmo. E agora, com o diretor Krupp hipnotizado, ele poderia fazer o que os meninos pra frente quisessem. E foi daí que o diretor Krupp se transformou no Capitão Cueca, personagem principal das histórias em quadrinhos deles. Ele se transforma no Capitão Cueca sempre que eles estralam os dedos. E volta de volta no diretor Krupp quando eles estralam os dedos também. Na verdade é quando joga água, né? É isso aí. Enfim, cara, é um ótimo filme. Também não tem muita cara da DreamWorks, mas é um ótimo filme de fato, né? O visual dele é completamente diferente de qualquer outro filme, né? Que é obviamente inspirado nas histórias em quadrinhos originais. Também parecido, né, com o que a Blue Sky fez lá no filme do Snoopy e Charlie Brown. Questão de orçamento, esse foi o filme mais barato que a DreamWorks fez até esse momento, né? Que dá pra ver, né, que ele tem uma animação bem simples, porém bem bonita. Que lembra de fato um desenho animado mesmo, né? Tipo de televisão, assim, que passa na televisão. Sábado animado. Enfim, o filme custou 38 milhões para ser feito, né? O que é até pouco para um filme de animação. Tipo hoje em dia, né? Arrecadou 125 milhões na bilheteria. O que é o orçamento normal dos filmes da DreamWorks, né? Mas considerando que o filme custou pouco para ser feito, os caras saíram lucrando bem. Quer dizer, na verdade, até esse momento, esse era o maior fracasso da DreamWorks entre os filmes 3D, né? Mas tá bom, né, cara? O filme custou pouco pra ser feito, ele arrecadou mais da metade, né? Tipo, mais do dobro, então tá bom demais pra eles, né? Tipo, ninguém assistiu, mas pelo menos eles não saíram no prejuízo. O que importa é isso. Mas tá aí o Capitão Cueca aí, ó. Captain Underpants. Olha aí. E um pequeno detalhe que eu esqueci de dar aqui é que Capitão Cueca foi o último filme da DreamWorks distribuído pela 20th Century Fox, que começou distribuindo lá em 2013 e terminou aqui em 2017. Em 2016, a DreamWorks havia sido comprada pela Universal. Ou seja, a Universal não só distribuía os filmes da DreamWorks, como ela tinha os direitos, todos os direitos dos filmes da DreamWorks. Ela tem, né? Porque ela comprou, né? Ou seja, atualmente, a partir de 2018, a DreamWorks pertence à Universal. E todos os próximos filmes foram distribuídos por ela mesma, pela Universal. Enfim, a compra da DreamWorks pela Universal deu bastante mudanças no estúdio, né? Tipo, algumas continuações que estavam sendo produzidas foram ou canceladas ou adiadas, né? E alguns filmes originais também foram cancelados, né? Filmes que estavam marcados para ser estreados em 2018, o que fez com que pela segunda vez na história a DreamWorks ficasse um ano inteiro sem postar nenhum filme.
Não sei se alguém reparou, mas em 2018 a DreamWorks não lançou nenhum filme. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1999 e agora a segunda em 2018. Os dois únicos anos sem filmes da DreamWorks, né? Desde que a DreamWorks Animation surgiu, obviamente, né? Mas enfim, vamos lá, né? Pra DreamWorks, a Comcast Company, que também mudou de nome, olha aí. Mudou para esse nome atual aí, ó. Enfim, eu falei aqui de continuações adiadas e o primeiro filme, né, dessa compra da DreamWorks pela Universal já é um exemplo disso. Bem, obviamente, né, mais uma finalização de franquia, né, mais uma trilogia, uma nova trilogia da DreamWorks, né, havia sido formado aqui, né. Eu, obviamente, estou falando de Como Treinar o Seu Dragão 3. Então, a história é o seguinte, a proposta original da DreamWorks era lançar esse filme ou em 2016 ou em 2017. Mas aí, né, a Universal comprou a DreamWorks e deu uma mudada aí nas datas de lançamento de alguns filmes. Posteriormente, ele foi adiado para 2018, ou seja, esse aqui seria um filme de 2018, mas acabou que ele foi adiado para 2019 e foi lançado em 2019 mesmo. Olha, agora em questão de filme mesmo, ele, apesar de não ser o melhor da franquia, ele é o final perfeito que a franquia precisava, cara. Bem, a amizade entre o Soluço e o Banguela nos dois filmes anteriores se dava, né? Porque um precisava do outro. E obviamente, né? Eles eram os melhores amigos entre eles. Mas agora, tipo, o Soluço já anda normalmente com sua perna mecânica. E o Banguela já consegue voar também normalmente com a prótese de rabo dele. Então eles não dependem mais um do outro. Eles podem agora viver independentes, né? Viver separados, né? Enfim, o Banguela se encontra com a Fúria da Luz, que é uma espécie parecido, né, com Fúria da Noite. E bem, no final do filme, todos os dragões acabam se separando de seus donos, né? Com a cena bem emocionante, cara. Né, o final desse filme é um final que faz os olhos suarem, né? Faz dar umas respingadas aí, né? Mas também, olha o que eles fizeram aqui. Olha essa cena aqui do primeiro filme. Agora essa outra cena aqui do terceiro filme. Na primeira ele coloca a mão no rosto do Banguela, né? Ele coloca a mão ali na frente, o Banguela coloca a cara na mão dele para, né, como um sinal, né, de confiança, que a amizade entre os dois estava começando naquele momento. E no final do terceiro filme ele tira a mão da cara do Banguela, né, com uma despedida, né. E bem depois disso os dragões vão todos embora. E não acabou não, cara. Ainda tem o final do filme. Você pensa que eu esqueci do final do filme? Lembra de mim? Também tô feliz de ver você, amigo. Como é que tá essa cauda? Tá precisando de uma calibrada, um pouquinho de óleo? Tá tudo bem. Enfim, eu não sei se a DreamWorks vai fazer um Como Treinar o Seu Dragão 4, mas provavelmente se eles fizerem não vai ser com o Soluço e o Banguela. Mas seria interessante, bem interessante. Mas tá aí, né, Como Treinar o Seu Dragão 3. Olha aí, olha aí. Enfim, ainda em 2019, né, a DreamWorks decidiu dar uma diferenciada aí, né? Já que ela fez um filme em parceria com um estúdio chinês, um estúdio de animação chinês chamado Pearl. E juntos, em 2019, lançaram um filme Abominável, feito em uma parceria da DreamWorks com a Pearl. Enfim, o filme é sobre Everest, o Abominável Homem das Neves, não, filhote de Abominável Homem das Neves, que vivia preso em um laboratório, né, em um prédio ali na cidade, lá, que eu não lembro qual é. Enfim, ele consegue fugir do laboratório e vai parar em cima da sacada do apartamento da
esta guria aqui que... Enfim, daí ela percebe que o Everest queria era voltar pra de onde ele veio, né? Para as montanhas do Himalaia, a cordilheira do Himalaia, que é a casa dele, né? Ela parte em uma intensa aventura com seus amigos Jin e Peng para levar Everest de volta para casa. É um filme com uma história simples, mas que é bem legal, bem legal. Sinceramente, apesar dele também não ter tanta cara da DreamWorks, né, ele tem mais cara de filme da Sony Pictures Animation, né, poderia dizer. Mas enfim, esse filme mostra, né, que a DreamWorks estava percebendo, né, que os filmes infantilizados, os filmes mais cartunescos não estavam dando tanto dinheiro e tanta audiência. E ela fez Abominável, que é um filme um pouco mais complexo, né. Ainda não pode ser classificado como a volta da DreamWorks, né, o retorno da DreamWorks, porque não tem muito a ver com DreamWorks o filme, né, mas ainda assim a DreamWorks é que tá voltando aos poucos ao que ela era antigamente. Enfim, eu poderia dizer que Abominável é inclusive o filme mais subestimado da DreamWorks, cara, porque sinceramente, pro filme ter sido lançado há 3 anos e ninguém lembrar dele, é porque tem alguma coisa errada, hein. Enfim, cara, provavelmente quando perguntar quais são os filmes da DreamWorks, esse é provavelmente o último que a pessoa lembra, quando lembra ainda, né? Assim, cara, Abominável eu acho que é um filme que merecia mais reconhecimento. Mas o fato dele não ter feito tanto sucesso na época também ajudou, né? Tem essa questão também. Mas enfim, tá aí Abominável de 2019 aí, ó. Enfim, como eu já disse, Trolls e o Poderoso Chefinho foram os únicos filmes dessa era mais infantilizada da DreamWorks que realmente fizeram um sucesso, né? Os outros até conseguiram se pagar, né? Mas não ganharam tantos elogios da crítica, né? E não ficaram tão populares, né? Vamos por assim dizer. Obviamente, as únicas franquias que viriam dessa fase aí seriam Trolls e o Poderoso Chefinho. No ano de 2020 foi lançado Trolls 2. Que, cara, é um filme que sabe expandir muito bem o universo do primeiro. É melhor que o primeiro, inclusive, eu classifico, né? Onde aqui nos é revelado que os Trolls que nós conhecemos não são os únicos Trolls que existem. Na verdade, existem 7 tipos de Trolls. Os Trolls do pop, que são os do filme, que a gente conhece. Os Trolls do rock pesado. Trolls da música clássica. Trolls da música eletrônica. Os Trolls do sertanejo. E os Trolls do funk. Enfim, mas quando Barbie, a rainha do rock, rouba todas as cordas, né? A Pop, o Tronco e o Bitelo vão atrás dela para recuperá-las. E no meio da aventura eles acabam conhecendo os outros Trolls, né? Dos outros reinos. E é bem interessante. Enfim, cara, a história aqui é mais criativa que a do primeiro filme. A vilã é bem mais desenvolvida que os vilões do primeiro filme, né? Que os vilões do primeiro são meio genéricos, né? O típico que começa do bem, depois no final revela que é do mal, né? Aqui é o contrário, ela começa do mal e no final vira do bem. Principalmente as músicas, cara. Como tantos universos, é óbvio que teriam, né? Vários estilos musicais, um para cada tipo de reino. Aliás, vários para cada tipo de reino, né? Sei lá, na música clássica mete aí um Mozart, no rock pesado mete uns Guns N' Roses, no sertanejo mete uma Simone Simaria, inclusive é a Simone que dubla essa égua aí, só pra contextualizar, né? Enfim, tem a música final também, né, que todos os estilos juntam, né, tocam todos os estilos juntos e ficou bonito demais. Gente. Enfim, mas ao contrário do primeiro filme, o segundo não fez tanto sucesso. Aliás, ele teve bom prejuízo aí pra DreamWorks. E por quê? Porque ele foi lançado em 2020. E o que teve em 2020? Pandemia! A pandemia atrapalhou o sucesso de Trolls 2, coitado do filme, cara. Não, o filme foi lançado em março de 2020, na mesma semana que começou a pandemia. Ou seja, a pandemia veio Trolls 2 junto. Enfim, não deu pra lançar no cinema, né? Eles tiveram que lançar na internet só mais de um ano depois que eles foram lançar no cinema. E em questão de orçamento, o filme custou 95 milhões para ser feito e arrecadou 47 milhões. Você foi um desastre completo aí de lançamento. Provavelmente o maior prejuízo que a DreamWorks já teve até hoje.
Mas mesmo com o fracasso do segundo filme, o que, convenhamos, não foi culpa do público, foi culpa do vírus, né? A DreamWorks ainda assim vai continuar a franquia de Trolls. Enfim, agora temos aqui uma continuação que foi lançada um bom tempo depois do primeiro filme. E que até esse momento era o maior tempo, né, de espera entre o primeiro filme e a continuação. Até esse momento. Por quê? Porque em 2013 foi lançado Os Croods. E 7 anos depois, em 2020, foi lançado Os Croods 2, A Nova Era. Uma Nova Era, sei lá. Sim, teve uma demora de 7 anos entre o primeiro e o segundo filme dos Croods, o que já é bastante tempo entre filmes da DreamWorks. Mas enfim, cara, os Croods 2 chegou, né, como um filme que para expandir mesmo o universo do primeiro, onde nós descobrimos que na verdade o Guy não é um Neandertal como os outros. Ele é um Homo sapiens, como os bem melhores. Né, ele é da família, né, dos bem melhores, né, que os pais do Guy, né, eles morreram ali no piche, né, eles foram derretidos ali. Ele fala isso no primeiro filme, inclusive, né, e no segundo é mostrado como que foi. E foi a partir daí que o Guy começou sua busca intensa pelo amanhã. O amanhã. Enfim, né? Basicamente os bem melhores são os Homo sapiens, né? Os seres humanos atuais. Enquanto os Croods são os Neandertais. Né? Os bem melhores eles têm inovações, né? Eles têm casas mais desenvolvidas, né? Eles têm plantação, né? Agricultura. Enfim, eles têm costumes humanos, entre aspas. Né? E cada um dos Croods reage aí de uma forma diferente, né? A Ip fica com um pouquinho de ciúme, né? Que o Guy tava se interessando mais pelos bem melhores do que pela família dela. Mas ao mesmo tempo ela faz amizade com a Aurora, né? O Grug tá completamente desconfortável com os bem melhores. A Uga só tá lá. A Uga só quer ser, meu. Só se aproveita da nobreza deles, é isso aí. O Thunk fica o dia inteiro sentado no sofá olhando pra janela, que é tipo a televisão da época, né? E a véia... O que acontece com a véia? A véia usa peruca. É revelado no filme que a véia usa uma peruca que na verdade é um bicho voador. E eu acho que ela ficou careca do primeiro pro segundo filme, que no primeiro não tinha esse bicho voador não, hein? Enfim, na época que eu assisti pela primeira vez eu tinha achado melhor que o primeiro, né? Mas depois eu reassisti o primeiro e o primeiro é melhor. Mas Os Croods 2 não deixa de ser um filme ruim. Ele é um dos melhores filmes da DreamWorks, né? Eu já falei aqui. Inclusive, eu acho que Os Croods 2 é um exemplo de continuação, né? Ele é, de fato, né, uma continuação da DreamWorks mesmo, né, cara? Igual as clássicas, Shrek 2, Madagascar 2, Kung Fu Panda 2, Contra Dragão 2, e é mais um passo na caminhada da DreamWorks para voltar a ser o que era antes. Ai, caramba. Sabe o que acontece nessa caminhada da DreamWorks aí? Que a DreamWorks tá caminhando, né? Tava indo devagarzinho, né? Pra voltar pra qualidade, né? Da DreamWorks de antigamente. Mas por algum motivo ela tropeçou e saiu rolando aqui. Rolando pra trás ainda por cima, não é nem pra frente não. Basicamente, fizeram um spin-off do Spirit. Em 2021 foi lançado Spirit, o Indomável. E vocês que acompanham aqui esse canal sabem muito bem que eu amo esse filme do fundo do coração. Esse é uma porcaria, sinceramente, até hoje eu não entendi a propósito. Por que a DreamWorks fez esse filme? Ah, foi pra ganhar dinheiro. Não foi pra ganhar dinheiro, cara. Porque Spirit não é um filme que faz sucesso hoje em dia. Então por que eles iam fazer um filme por dinheiro em cima de um filme que não faz sucesso hoje em dia? Eu não faço ideia por que esse filme existe.
Sinceramente, os caras nem se preocuparam com a animação do filme. Esse foi o filme mais barato que eles fizeram, dentre os filmes 3D, obviamente, né? Eles gastaram 30 milhões pra fazer o filme, cara. Não se gasta 30 milhões pra fazer um filme de animação 3D pro cinema, cara. 30 milhões é pouco, cara, pra ver, rapaz. Ah, mas você falou do Capitão Cueca. Mas Capitão Cueca tem um estilo mais cartunesco, né, cara? Ele pede uma animação mais simples mesmo. Agora isso aqui, cara. Ah, mas a animação é ruim, mas a história não. A história também é, eu sei lá. Sinceramente, cara, eles nem criaram a história do filme, cara. Eles pegaram uma história que já existe e colocaram no filme. É porque assim, em 2016 eles fizeram uma série chamada Spirit Cavalgando Livre na Netflix. E, sinceramente, a história desse filme é a mesma história do primeiro episódio dessa série. A mesma história. Tá duvidando? Vai assistir o primeiro episódio da série e vai assistir o filme também pra ver que não é a mesma história. Sinceramente, esse aqui é o filme mais preguiçoso que eu já vi. Vai chamar uns baianos pra fazer um filme, tá nisso, véio. Tô brincando. Sinceramente, o filme é mais preguiçoso até que os filmes aqui do canal. Pelo menos eu não pego história que já existe. Mas esse filme aqui também é o maior fracasso da DreamWorks, só pra DreamWorks largar de ser besta, né? O filme que fez menos dinheiro na bilheteria, com só 42 milhões. Eles só não ficaram no prejuízo porque eles fizeram o filme com pouco orçamento. Eu queria ver mesmo se a DreamWorks tivesse apostado os mesmos 30 milhões no filme e recebesse menos ainda. Aí ia ser bom, hein? Aí eu ia gostar. Esse aqui é de longe o pior filme da DreamWorks, não deu nem pra perceber aqui. Enfim, cara, vocês querem que eu faça um vídeo completo falando só sobre esse filme aqui, por que eu acho ele tão ruim assim? Além do que eu já falei aqui. Tipo, falando sobre o filme mesmo, sabe? Sobre a história do filme, por que ele é ruim. Seria interessante, hein? Vamos lá, né? Tá aí Espírito Indomável. Deu até um baixo astral aqui só de falar, só de lembrar que esse filme existe. Enfim, vamos continuar, né? Enfim, dessa vez foi a vez de O Poderoso Chefinho se transformar em uma franquia. Né, entre os dois filmes daquela fase mais infantilizada da DreamWorks que fizeram sucesso, estavam, né, Trolls e O Poderoso Chefinho. O Trolls já tinha ganhado Trolls 2, foi a vez de O Poderoso Chefinho ganhar sua continuação. E daí, em 2021, foi lançado O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família. Esse aqui é um caso curioso, né, que esse foi o menor tempo de lançamento entre dois filmes da DreamWorks, já que Espírito Indomável foi lançado em junho e O Poderoso Chefinho 2 foi lançado em julho de 2021, ou seja, um mês de diferença entre os dois filmes, é menos de um mês na verdade. Isso aconteceu porque na verdade Poderoso Chefinho 2 seria lançado antes do Espírito Indomável, né? O Spirit seria lançado em setembro, né, eu acho, mas eles adiantaram para junho. E o Poderoso Chefinho 2 já estava em julho mesmo, ele continuou em julho e é isso aí. Mas por mim, né, na minha opinião, eu deixava o Poderoso Chefinho 2 em julho mesmo e o Espírito Indomável mandava pra casa do c... Enfim, como eu já disse, né, quando eles fizeram o primeiro filme do Poderoso Chefinho, eles já estavam pensando numa continuação, porque eles sabiam que iam fazer sucesso, né. Tipo, a DreamWorks às vezes ela sabe o que vai fazer sucesso e o que não vai, né. Com Shrek foi a mesma coisa, por exemplo. Eles começaram a fazer o Shrek 2 antes do primeiro filme ficar pronto. E provavelmente com o Trolls e o Poderoso Chefinho foi a mesma coisa também. Enfim, a história do segundo filme é uma história que a gente já sabia que eles iam fazer, né? Que é sobre o Tim e o Ted adultos. Por quê? Porque eles apareceram adultos no final do primeiro filme, então, obviamente, na sequência, né, eles estariam adultos novamente. E o Tim agora, né, tem duas filhas, Tabitha e Tina Templeton. E a Tina é igual ao Ted quando era pequeno, um agente bebê de terno. Bem, eles bebem uma mamadeira mágica, né, eu não lembro muito bem. E os dois irmãos voltam a ser crianças, né, para investigarem um caso do Dr. Armstrong, que é o diretor de uma escola que a Tabitha estuda. Enfim, tem um tempinho que assisti, eu não lembro de algumas coisas, mas enfim. Só lembro que tem o Marcos Veloz, o Marcos Veloz é engraçado. Marcos Veloz, cachau!
Entendeu? Marquinhos, McQueen. Tá bom. Enfim, o Poderoso Chefinho 2 também fez bastante sucesso, né? E a DreamWorks ainda não confirmou, mas eu tenho certeza de que em algum momento ela vai fazer o Poderoso Chefinho 3. Mas pode ter certeza, cara. Só falta confirmar. Eu chuto 2025. Se não for antes. Mas meu chute é esse aqui, ó. Em 2025 vão ter 2 filmes no ano e um deles vai ser o Poderoso Chefinho 3. Quer ver, assunto? Guarde minhas palavras. Agora, que história que eles têm pra contar, né, nesse terceiro filme, aí é eles que decidem aí. Eu sinceramente não faço a mínima ideia do que eles poderiam contar em um Poderoso Chefinho 3, mas tudo bem. Enfim, aí vem um filme que eu considero, né, o que marca o retorno da DreamWorks à sua essência, a sua grandeza dos filmes mais antigos. Né, eles estavam dando uns passinhos aí, né? Evoluindo aos poucos. Tiveram um Harvest 3 no meio do caminho com o Espírito Indomável, mas continuaram aí firme e forte, né? E neste filme aqui, né, eles voltaram com tudo. Em 2022 fizeram um filme inspirado em uma série de livros, a série The Bad Guys de Aaron Blabey, o escritor australiano Aaron Blabey, criada em 2015. E enfim, né, em 2022 a DreamWorks lançou o filme The Bad Guys, conhecido no Brasil como Os Caras Malvados. Cara, esse filme é tão bom, mas tão bom que nem parece que ele foi feito praticamente em sequência com Espírito Indomável. Bem, o filme conta a história de Senhor Lobo, Senhora Tarântula, Senhor Cobra, Senhor Tubarão e Senhor Piranha, que são um quinteto de bandidos perigosos que só são maus porque a sociedade quer que eles sejam maus, né? Porque, tipo, são animais que dão medo e se eles dão medo é porque eles são maus. Pelo menos é o que a sociedade pensa. Mas ao mesmo tempo temos a governadora, que eu esqueci o nome, mas que é uma raposa, que também é vista como um animal traiçoeiro, né? Mas que é a governadora ali do reino, né? E ela revela que no passado ela já foi também uma ladra. Por quê? Porque a sociedade tinha medo, né, da raposa, mas em um momento ela percebeu que ela era muito mais que aquela raposa traiçoeira que a sociedade via e se transformou na governadora dali, né? Enfim, cara, é um filme que vale muito a pena ser assistido, né, cara? E tem aqui uma evolução aqui na animação, nesse estilo de animação que foi popularizado em Homem-Aranha no Aranhaverso, de fazer personagens em 3D que parece 2D e fica uma coisa bonita, bem bonita, bem bonita. Tipo, dá pra ver que é 3D, mas parece 2D. E, sinceramente, a DreamWorks devia fazer isso em todos os filmes a partir de agora. Fica a dica aí. Enfim, eu não vou dar tantos spoilers aqui do filme, porque ele lançou tipo ano passado. Mas basicamente ele tem um dos melhores vilões da DreamWorks, sim. Também tem uma policial que fica perseguindo eles, que muito bem é uma vilã, mas é uma antagonista, né? Tá ali pra atrapalhar a história mesmo e é bem grossa. Enfim, mas Os Caras Malvados é o filme que dá o pontapé inicial para o retorno da DreamWorks, né? Ele marca o retorno da DreamWorks na questão dos filmes originais, né? Que mostra que a DreamWorks ainda sabe fazer filme original. E Espírito Indomável foi só sei lá o que foi aquilo, mas é isso aí. Agora, devemos dar uma pausa para contemplar esse momento, né? É por causa desse filme que eu tô fazendo essa série de vídeos aqui. Enfim, lembra que eu disse que até o momento do lançamento de Os Croods 2 esse era o filme com maior tempo de espera entre o primeiro filme e a continuação. Então ele foi superado. Foi superado. Por quê? Porque em 2011 foi lançado O Gato de Botas. E em 2022, 11 anos depois, foi lançado Gato de Botas 2, O Último Pedido. Que lançou, né, no mundo inteiro no finalzinho de 2022, né? Tipo, no Natal ele foi lançado no mundo inteiro. E no Brasil no começo de 2023, né, em janeiro. E sinceramente isso aqui não é só um filme, isso é uma obra de arte que deveria estar no Museu do Louvre do lado da Mona Lisa.
Cara, apesar dele ter um estilo completamente diferente de todos os outros filmes de Shrek, né, na questão da animação, o que até faz sentido, né, considerando que eles ficaram 11 anos sem fazer um filme de Shrek. Ele tem o mesmo estilo de Os Caras Malvados, né, só que melhor usado aqui. As cenas de luta desse filme são épicas, os personagens novos são excelentes e os personagens do primeiro filme estão bem melhores aqui. Temos aqui o Perrito que parece que vai ser um personagem meio besta que isso vai ser irritante. Mas na verdade ele é um personagem que é positivo, né? Ele vê otimismo em tudo e sempre dá boas lições de morais para os protagonistas e pra gente também que tá assistindo, né? Então, o Perrito é um personagem bem importante, né, pro filme. Cachinhos Dourados e os Três Ursos tem um antagonismo forte no filme também e que tipo, eles realmente têm uma subtrama dentro do filme, cara. Cachinho Dourado e os Três Ursos, elas têm uma história, tipo... Tem a história principal do filme e também tem a história da Cachinho Dourado com os Três Ursos. Por isso eles são tão bem desenvolvidos assim. Tem o Joãozão Trombeta, que eu confesso que esse aí eu achei meio irritante mesmo. Mas só um pouquinho mesmo, vai. Ele é engraçado também. E, obviamente, né, sendo um dos vilões principais do filme, as cenas dele com o grilo falante, cara, o grilo falante. Tem o grilo falante, cara. E óbvio que eu não posso esquecer de falar aqui do lobo. O lobo. Você é bonitão demais pra se aposentar. O vilão do filme é literalmente a morte, cara. Que tem esse assovio sinistro aí que chega a dar um arrepio na espinha. Sinceramente, eu disse que o Tai Lung era o melhor vilão da DreamWorks, mas o Lobo do Gato de Botas 2 é o melhor vilão da DreamWorks. Por quê? Porque ele é o único que dá medo. Assim, medo mesmo, ele é o único que dá um pouquinho. Mas enfim, cara, a cereja do bolo tá no final do filme. Porque eles mostram, né, que apesar de Gato de Botas 2 ter sido um excelente filme, ele foi só o começo. Apenas o começo. E tá vindo coisa melhor por aí, hein? No final eles simplesmente, né, o Gato de Botas aqui de Patamansa e o Perrito viajam de barco pra onde? Tão distante. A terra do Jureg. Ou seja, eles estão indo se encontrar com o Jureg. Ou seja, tem Jureg 5 vindo aí, cara. A DreamWorks ainda não confirmou oficialmente que vai ter Jureg 5, né? Mas o final de Gato de Botas 2 já diz tudo. Vai ter Jureg 5 com certeza. Só não sabe quando, mas vai ter. Vou chutar 2025 também. Vai ser o 2025 vai ter o Poderoso Chefinho 3 e Jureg 5. Anota aí. Enfim, eu já falei sobre todos os filmes que a DreamWorks já fez até hoje. E agora vamos dar uma rápida passada aqui para ver quais serão os próximos projetos da DreamWorks. Mas já vou adiantando que só tem 3 filmes confirmados até agora. Teremos Trolls 3 no final de 2023. O terceiro filme de Trolls já está confirmado para o final desse ano, né? Eu realmente não sei o que esperar, né? Considerando que ele é um terceiro filme da franquia. E a DreamWorks não é muito boa com terceiros filmes. Mas vamos ver, né? Bem, em 2024 teremos 2 filmes sem título ainda, né? Que ainda não foram divulgados. E Kung Fu Panda 4 confirmado para 2024. Ih, caiu meu chapéu lá embaixo. Kung Fu Panda 4 em 2024, rapaz. Everybody else, Kung Fu Fighter, Kung Fu Fighter, gotta get it, I get land, gotta get it better, you put me bad me, I want to be bad more, I didn't want it anyway, I got it by the Kung Fu Fighter. Enfim, e outro filme que sinceramente eu não sei se vai ser lançado pela DreamWorks Animation ou pela Universal, provavelmente vai ser pela Universal, né? Mas que é o live action de Como Treinar o Seu Dragão, já foi confirmado também, vai sair em 2025. Como Treinar o Seu Dragão com atores reais, isso aí vai ser bom, hein? Esse negócio aí vai ser bom. Mas só em 2025 iremos vê-lo. Fazer o quê?
Enfim, esse foi o vídeo. CCC, curta, comente, compartilha. Tô aqui morrendo de sono. Eu tô morrendo de sono. Então, tchau. Até mais. Até outro dia.